Graça e paz, meus irmãos, nós estamos felizes no decorrer dessa semana. Nós tivemos uma abertura maior por parte do decreto municipal que nos permite 3 encontros semanais. De maneira que nós temos as reuniões das organizações nas terças-feiras, presencialmente na igreja. Na próxima quinta-feira nós retomamos a exposição bíblica no nosso culto de estudo bíblico, onde nós iremos iniciar a exposição do livro de Ruth. Um livro maravilhoso, depois de termos visto todo o caos, toda a tragédia do livro de Juízes. Agora nós vamos, se o Senhor nos permitir, estudar uma história que acontece no período de Juízes, mas uma história de esperança, uma história de amor, uma história de redenção. E é maravilhoso poder estudar esse pequeno livro, e eu estou certo de que o Senhor, Ele tem uma mensagem muito importante para nós nesses dias, através do livro de Ruth. Certamente, em pouco tempo, nós não estaremos mais produzindo os vídeos, uma vez que o objetivo deles é atender sobretudo a igreja nesses momentos de isolamento social. Voltando às nossas atividades normais, nós preferimos que os irmãos estejam presencialmente, porque nada substitui essa comunhão pessoal, presencial. É claro que existem os benefícios de uma mensagem em vídeo que podem chegar longe, alcançar outras pessoas, mas nada substitui essa comunhão presencial que Deus preparou para nós. E nós devemos nos aproveitar disso, nós devemos poder usufruir desse benefício que Deus Ele planejou para nós. Nós vamos prosseguir agora com a série das bem-aventuranças. Nós já vimos 2 delas, bem-aventurados os pobres, e vimos também que são bem-aventurados os que choram. E agora no versículo 5 de Mateus capítulo 5, nós temos a terceira bem-aventurança, por assim dizer. E Mateus capítulo 5, versículo 5, ele nos diz: bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os humildes. Algumas traduções dizem mansos. Bem-aventurados os mansos. Essa palavra, literalmente, ela significa, esse termo utilizado aqui, traduzido em algumas versões por humilde, algumas versões traduzidas por manso, ambas traduções são muito boas, mas o termo, literalmente, ele significa realmente humilde. Ele traz a ideia de submissão ou de submisso, de compreensivo. E diante disso, do que esse termo significa, verdadeiramente humildes, mansos, submissos, compreensivos, quantas pessoas verdadeiramente humildes você conhece? O que Jesus quer dizer com isso? Humildes. Primeiro destaque que nós precisamos fazer é que essa não é uma ordem que o Senhor está dando aos orgulhosos para que eles se tornem humildes. Veja que Jesus, ele não diz: sejam mansos e herdarão a terra. Ele não está ordenando aos arrogantes se tornarem humildes. Por quê? Porque mais do que qualquer outro, ele sabe que essa humildade é dom de Deus. Essa humildade, ela é resultado do novo nascimento, não é algo que nós podemos produzir, não é algo que nós podemos alterar na nossa vida para assim nos tornar. Não é da nossa natureza o ser humilde. Pelo contrário, a nossa natureza, ela nos arrasta para o orgulho, ela nos arrasta para a soberba. Cada vez mais, não se trata de que alguém se torne orgulhoso em algum ponto da vida. Nós nascemos com essa natureza que nos arrasta para o orgulho
que nos arrasta para a soberba, de maneira que se alguma mudança haverá de acontecer, não é uma mudança para se tornar orgulhoso, é uma mudança para se tornar ou ser tornado humilde. E é por isso que o novo nascimento é algo essencial, o novo nascimento é algo indispensável para cada um de nós. Foi por isso que Jesus disse, e ele disse não só a Nicodemos, mas a cada um de nós, é necessário que vocês nasçam de novo. João capítulo 3, verso 7. Porque a humildade, ela começa exatamente aí. E quando nós rejeitamos esse mandamento de Cristo, nascer de novo, automaticamente nós perdemos o direito às promessas seguintes. Nós não podemos acabar bem nesse sentido se começarmos mal, não podemos acabar felizes se não começarmos nascendo de novo e sendo tornados humildes através desse novo nascimento. Se não houver novo nascimento, não haverá concessão dessa humildade que Jesus está falando aqui. E se não houver humildade, jamais haverá uma felicidade genuína. A arrogância, ela sempre colhe a miséria, sempre colhe a infelicidade que ela própria construiu. Ela colhe os frutos malditos da sua construção ou da sua semeadura. A humildade é um atributo espiritual que se nos apresenta em muitos aspectos. Nós vamos aqui ver alguns deles, pelo menos 4 desses aspectos. O primeiro aspecto que nós podemos destacar é a humildade na submissão. Só de falar essa palavra, a maioria das pessoas se sente desconfortável. Submissão. Mas ao contrário do que se pensa, submissão tem também um significado muito positivo. Os que são humildes, eles não se enfurecem com a vida. Aprendem o segredo da renúncia, aprendem o segredo da submissão a Deus, porque sabe que Deus peleja por eles. E ele não precisa se desesperar, não precisa, então, se revoltar, porque ele está escondido no refúgio do Altíssimo e ali, seguro, ele descansa. Se submeteu à proteção e à provisão do Senhor. Romanos 6,19, o apóstolo Paulo, ele nos diz, assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão, à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. É disso que Jesus está dizendo. Em vez de encher a sua mente com ressentimentos, em vez de abusar do seu corpo com diversões pecaminosas, em vez de prejudicar a sua alma com teimosia, com pirraças, entregue-se humildemente nas mãos de Deus. Confie-se às mãos de Deus. Daí seus conflitos desaparecem, suas tensões íntimas encontram alívio, daí sua vida começa a ser vivida como ela deve ser vivida. Começa a ceder, começa a renunciar, começa a produzir fruto. Você começa a sentir que está vivendo como Deus espera que você viva. O tédio desaparece e você vibra cheio de novas esperanças. É o fruto do novo nascimento, é o fruto dessa humildade. Pelo fato de haver renunciado humildemente, começará então a reinar a terra das boas coisas que Deus concede para todos os que nele confiam de maneira completa. Felizes os humildes, felizes os que se submetem, felizes os que renunciam, felizes aqueles que em confiança colocam suas vidas, suas fortunas, o seu futuro nas onipotentes mãos do Criador bendito. O segundo aspecto que nós podemos
destacar dessa humildade é humildade na domesticação. Isso também parece desconfortável. Se alguém te disser, você precisa ser domesticado, qual seria a sua primeira reação? Mas nós precisamos entender bem aqui esse termo. A primeira coisa que precisa ser destacada é que nós herdamos uma natureza selvagem, vamos chamar aqui de obstinada, que precisa ser domesticada. A energia sem controle é perigosa, mas controlada é útil, é poderosa, é disso que nós estamos falando. Então, o objetivo de Deus, ao disciplinar seus filhos, é nos condicionar a uma vida de utilidade, uma vida de bem-aventurança. Porque Ele sabe que uma vida descontrolada é uma vida infeliz. E por essa razão Ele põe rédeas da nossa alma obstinada. São cordas de amor que nos limitam. É isso o que Deus procura fazer conosco. Deus, Ele procura nos amansar, domesticar, para que nós possamos obedecer ao controle apropriado. Veja o que Tiago diz, capítulo 3, verso 3. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguiremos dirigir todo o seu corpo. E assim também, quando nos submetemos ou quando submetemos a nossa vida ao controle de Cristo, toda a nossa natureza obstinada é dirigida por Ele. Então nos tornamos humildes, nos tornamos dóceis, preparados para o serviço ao Senhor. De outra maneira, servir a Deus é muito complicado. Nós não temos limites, não temos freios, não temos referenciais, atropelamos pessoas, atropelamos princípios e colhemos muito sofrimento e tristeza para a nossa vida. Um terceiro aspecto que pode ser destacado aqui é humildade na misericórdia. Misericórdia é uma palavra que quase desapareceu do nosso vocabulário. Dizer que Deus nos trata com misericórdia é dizer que Ele não nos dá o que nós merecemos. Isso é misericórdia. E o que quer dizer sermos misericordiosos para com os outros? Olha o que Paulo diz em Efésios 4:2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Misericórdia significa abrir mão de condenar os outros. Significa recusar, julgar as ações e os motivos daqueles que nos cercam. Julgamento condenatório. Quando Jesus diz que nós não devemos julgar para que não sejamos julgados, Ele não está falando de avaliação, de atitudes, de comportamentos. Ele está falando que nós não devemos exercer juízo condenatório sobre a vida das pessoas. É exatamente isso aqui. Então, muitas pessoas vivem hoje solitárias, como que num deserto, porque colocaram à margem, com a sua própria impertinência, os amigos que tanto precisavam. A sua falta de humildade, a sua falta de misericórdia os fez duros demais e afastou os amigos de si. Muitas esposas, elas têm descoberto que repreender ou censurar nunca vence seus maridos e acaba muitas vezes em divórcio. Tristemente, essa é a verdade. Ninguém pode ser feliz destacando as faltas e diminuindo as virtudes dos outros. E essa é uma tendência terrível dessa nossa natureza obstinada. Destacar erros, diminuir virtudes. Quantas e quantas vezes nós somos vítimas desse mal e quantas vezes somos os culpados dele. Nós não podemos ser felizes assim, diminuindo virtudes, destacando os erros dos outros. Esse é um ótimo caminho para afugentar os amigos, para expulsar do seu lar a felicidade e para se privar de um futuro de alegria e esperança.
A palavra de Deus tem uma proposta para resolver esse tipo de conflito. Colossenses capítulo 3, verso 13 diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Ou seja, sejam humildes, exercendo misericórdia, porque o Senhor foi misericordioso com você. É só por isso que você está vivo. Como nos diz o profeta, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. O que esse mundo precisa não é mais de cristianismo. O que esse mundo precisa é mais de cristãos que pratiquem realmente a misericórdia e o perdão. Um quarto destaque e último que nós podemos aqui colocar é humildade na paciência. Nossa geração, ela se diferencia das gerações anteriores por seu nervosismo, por sua impaciência, por suas neuroses, e parece que cada geração tem se tornado ou tem absorvido mais esse mal sobre si. Toda essa correria, toda essa agitação tem gerado em todos nós uma tensão tão grande que nós vivemos a ponto de fechar curto-circuito a qualquer contato e por qualquer razão. Os relacionamentos estão se tornando muito difíceis. As pessoas estão muito delicadas, parecem fios desencapados, sem qualquer tipo de isolamento de proteção. E nós vivemos a ponto de fechar curto-circuito, qualquer momento, por qualquer razão. Mas em nenhum outro setor da nossa vida, isso tem produzido maiores danos do que no cenário familiar. E muitos têm tido a oportunidade de conviver por um tempo maior dentro do mesmo lar ou debaixo do mesmo teto com os seus familiares. E infelizmente não são poucos os lares cristãos que têm enfrentado lutas gigantescas nesse momento de isolamento social, quando deveria ser um momento de uma aproximação maior, de um deleite maior, de uma alegria maior pela companhia. Está se tornando um momento de grande tensão, fios desencapados estão fechando curto-circuito. Lares estão sendo destruídos, a falta de paciência tem destruído os lares. E lares desestruturados comprometem a igreja no desenvolvimento dos seus ministérios. Uma igreja formada por famílias desestruturadas, ela compromete o desenvolvimento dos seus ministérios. Como consequência disso, uma igreja ineficaz, ela deixa como consequência para esse mundo uma geração de pessoas frustradas, neuróticas, infelizes. O mundo crê que o cristianismo é coisa boa, mas muitas vezes os cristãos têm deixado de observar a instrução divina e vivem sem mansidão, vivem sem paciência. Tiago capítulo 1, verso 4: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Entende o que Jesus quer dizer? Bem-aventurados os mansos ou bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Somente os contritos, somente os humildes, somente os submissos e dependentes de Deus haverão de herdar a terra de plenitude, alegria e contentamento. É isso que Jesus está dizendo. O Senhor Jesus, ele diz certa vez ao apóstolo Paulo, então Saulo, ele diz em Atos 26:14, Paulo está relatando a sua experiência de encontro com o Senhor, e ele diz que o Senhor voltou-se para ele e diz: é inútil resistires ao aguilhão. Outras versões: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Numa tradução moderna, numa paráfrase, desculpa, a tradução é essa, nós poderíamos parafrasear dizendo:
é burrice dar murro em ponta de faca. O aguilhão aqui citado, ele é o ferrão que existe no equipamento dos bois para controlar os bois, toda a sua energia, toda a sua força. São colocados ali não para ferir o boi, mas para torná-lo útil, para dirigir as energias dele a finalidades úteis, a finalidades construtivas. Por isso estão ali os aguilhões. Problema que muitas vezes nós temos recalcitrado contra o aguilhão, temos dado murro em ponta de faca. Precisamos entender que nossa desavença ou atrito, ele não tem sido tanto contra os outros como nós pensamos, mas sobretudo conosco mesmos. Deus, ele não quer que vivamos nos rebelando contra a vida. Deus, ele não quer que vivamos nos revoltando contra as aparentes injustiças da vida, contra os erros, contra nós cometidos. Não. Ele nos convida a parar. O Senhor Jesus, ele nos convida a abandonar os ressentimentos, a negar a vontade própria, a sermos pacientes. Daí nós seremos felizes. E aqueles que convivem conosco verão Cristo em nós e serão conduzidos ao Salvador bendito. A humildade não é virtude que podemos adquirir por nós mesmos. Humildade não é virtude que se adquire em escolas, não é virtude, não é algo que se adquire no laboratório científico, não pode ser produzido ali. Humildade não é virtude que se herda, é dom de Deus. Veja o que Jesus diz em Mateus 11:29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Não é isso que você quer? Descanso para a sua alma? O que é descanso para a alma? É felicidade. Jesus está dizendo: tomai sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, que sou manso e humilde de espírito ou de coração, e vocês encontrarão a felicidade. Então renda-se a Ele, entregue-se a Ele, deixe que Ele dirija a sua vida, e então pela mansidão que você recebe dEle, você encontrará a felicidade. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Senhor, obrigado, porque o que jamais conseguiríamos em qualquer outro lugar ou por qualquer outro meio, nós podemos receber do Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor opera através do novo nascimento a humildade verdadeira em nosso coração. E essa humildade nos conduz a herdar as coisas boas que o Senhor tem preparado para nós desde já. Nós pedimos ao Senhor que abençoe cada vida e abençoe cada família, trazendo bons relacionamentos, e que os relacionamentos, a vida com o Senhor, esse relacionamento vertical, a vida com os outros no relacionamento horizontal, sejam vividas através dessa humildade transformadora, não só da nossa vida, mas dos nossos relacionamentos também. Abençoa-nos, meu Deus, sustenta-nos com a sua mão poderosa. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, faça resplandecer o seu rosto bondoso sobre nós e tenha misericórdia de nós, que sobre nossas vidas, nossos lares, nossas famílias, a nossa amada igreja, que o Senhor levante sobre nós o seu rosto bendito e dá-nos a sua preciosa paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.